Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula número 12, aula sobre o verbo be com WH questions, ou perguntas WH. São aquelas perguntas com palavrinhas como what, when, where, não apenas começando com o verbo be. Lembra na última aula, quando falamos sobre yes, no questions junto com o verbo be? Aquelas perguntas são diferentes dessas. Aquelas, as únicas respostas possíveis são yes or no. Aqui não. Aqui a resposta é uma frase mais completa, é algo mais complexo e um pouquinho mais complicado. Então vamos aprender um pouco de vocabulário. Nessa aula vamos aprender os números de 11 a 100 ou vamos dizer 999, porque se você souber as centenas, você pode falar até a última centena, que seria 999, ok? Então vamos começar com os números a partir do 11. Escutem e depois repitam. Numbers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e assim por diante. 21, 22, 23, até 30. Da mesma forma, 31, 32 e assim por diante. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101 e assim por diante. Vai colocar o 100 na frente e o restante é igual. 101, 102, 111, 120, 134, até chegarmos ao 200, 300, 400 e da mesma forma os números vão apenas se repetindo até chegar ao número 1000, que seria 1000. Isso a gente vai ver mais para frente. Também vamos aprender no nosso vocabulário de hoje, countries and nationalities, países e nacionalidades. Então eu vou falar o país e logo em seguida a nacionalidade. Da mesma forma que com os números, eu gostaria que vocês repetissem essas palavras. The USA, American, Australia, Australian, Brazil, Brazilian, Great Britain, British, Canada, Canadian, Chile, Chilean, China, Chinese, Colombia, Colombian, Ecuador, Ecuadorian, Greece, Greek, Germany, German, Japan, Japanese, Mexico, Mexican, Peru, Peruvian, Spain, Spanish, Turkey, Turkish. Por último, vamos aprender o vocabulário sobre jobs, empregos. São alguns jobs mais na parte artística. Então repita essas palavras. Actor, actress, artist, model, musician,
singer. As perguntas WH se diferem das perguntas yes, no, porque a resposta dessas perguntas não podem ser apenas sim ou não, como eu falei anteriormente. É preciso de uma resposta mais completa. Cada pergunta WH se refere a algum assunto, como podemos ver nos exemplos a seguir. Temos aqui então 3 colunas. A primeira coluna é a coluna do WH word, ou palavra WH. A segunda coluna é used to talk about, usado para falar sobre, e translation, que é a tradução dessas palavras. A primeira palavra, what, é usada para falar sobre things, coisas, e a tradução é qual. Where, usada para falar sobre places, lugares, localidades, e a tradução é onde. Who, usada para falar sobre people, pessoas, e a tradução é quem. How, usada para falar sobre manner, ou maneira, tradução como algo é feito. Vamos ver alguns exemplos, então, de como ficam as perguntas WH e suas respectivas respostas. Assim que eu falar a pergunta e a resposta, eu gostaria que vocês repetissem. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam repetir. Depois, não esqueçam que no final da aula vocês vão precisar gravar a voz de vocês falando essas perguntas e respostas e comparar com o que eu estou falando para ver se está legal, se está bom para vocês, se você acha que está falando corretamente. Vamos lá. Primeira pergunta. What's your nationality? I'm American. What's her nationality? She's German. What's their nationality? They're Brazilian. Where are you from? I'm from Canada. Where's he from? He's from Peru. Where's it from? It's from Australia. Where are they from? They're from Japan. Who's that? She's my mother. Who are they? They are my parents. How old are you? I'm 20 years old. How old is it? It's 13 years old. How old are they? They're 35 and 37. Como vocês puderam perceber, aqui eu usei bastante perguntas sobre nacionalidade, para que a gente possa praticar o nosso vocabulário sobre nacionalidades. Também fiz algumas perguntas sobre who, que quer dizer quem, e usei family names, que a gente aprendeu na aula anterior com o nosso vocabulário. E a pergunta how old, que quer dizer idade. Por isso aprendemos aquelas palavras no vocabulário, os números, tá certo? Se você quiser falar a idade de alguém, você pode aprender falando com aqueles números. Lembre-se, a gente sempre fala sobre idade usando o verbo be, diferentemente de português, que se eu perguntar quantos anos você tem, você vai me responder, eu tenho 35 anos. No caso, em inglês, a pergunta é how old are you? E a resposta é I'm 35, usando o verbo be. Se for sobre uma pessoa, uma mulher, eu vou falar how old is she? E a resposta seria she is 20. Ela tem 20 anos de idade. She's 20 years old. Então, prestem atenção, não vão cometer esse erro, que é um erro muito comum de quem está aprendendo inglês. Não fale I have 20 years old. Ok? Lembre-se do verbo be. Ok, eu gostaria agora que vocês voltassem o vídeo, repetissem todas aquelas palavras do vocabulário novamente, gravando a voz para que vocês possam comparar. Façam o mesmo com essas perguntas e respostas. Logo após, baixe o exercício em PDF e faça o exercício usando papel e caneta, para que você possa acionar mais partes do seu cérebro. Depois de ter uma boa noite de sono, você vai poder assimilar e aprender todas essas coisas.
Então ficou aí mais uma aula para vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.